Bom dia, pessoal. Vamos colocar vocês em contexto, porque hoje vai ser mais uma história sobre a nossa experiência, porque a Certas é uma empresa pequena que tem crescido nos últimos anos bastante, mas continua sendo uma empresa pequena que trabalha para grandes empresas. E compliance, LGPD, ESG são coisas que às vezes são muito difíceis de implantar em empresas pequenas. Porém, como nós fazemos gestão de fornecedores e vendemos essa gestão para grandes corporações, precisamos, obviamente, nos adaptar. Então, hoje está comigo o Dr. Isaías, que ele é o nosso diretor de compliance. O Dr. Isaías, ele é também advogado e perito criminal, perito civil, e atualmente ele está na comissão de compliance LGPD da OAB aqui do Rio, Distrital Volta Redonda. Sou Rodolfo, engenheiro de execução industrial e proprietário da Certas, fundador da Certas, e vamos contar para vocês um pouco da nossa história, como criamos esses processos de compliance que também comercializamos hoje em dia, mas vai um pouco mais do impacto de como foi criado e implantado na empresa. Bom dia, pessoal. Na verdade, uma das discussões que eu sempre tenho com o Rodolfo é como que a integridade tem um impacto na empresa, né? Em toda a cadeia de supply. E o compliance ele é muito mais do que processos. Então, como o Rodolfo é engenheiro de execução, o Rodolfo sempre cobra o conceito de processos para que o próprio compliance tenha um fluxo, né? E fomos implementando aos poucos, né, nos conhecemos, eu passei a ser advogado da empresa, depois eu já vinha fazendo consultorias de compliance, me especializei na área, e tivemos alguns desafios, né? Eu gosto de falar que o Rodolfo é um cara que tem uma cabeça muito aberta, e um dos conceitos do compliance é a ideia que vem de cima, né? É o pilar do compliance. Se você não tiver uma relação boa com o CEO da empresa ou com sócios administradores, o compliance officer ele acaba sucumbindo em algumas missões. Porque compliance é muito mais do que seguir normas, né? E essa ideia, essa troca de ideias entre os administradores e o compliance officer da empresa é fundamental para o negócio, né? Sim, a gente, na verdade, uniu um pouco a teoria, a realidade, os impactos para mim, porque Isaías vinha com toda uma bagagem teórica, técnica que ele estava aprendendo na época, inclusive implementando junto com seus colegas, porque, obviamente, na especialização eles implementam em empresas, né, empresas bem maiores. Eu estava numa fase onde precisava fazer a empresa chegar no seu ponto de equilíbrio, porque já tinha muitos anos que a empresa estava basicamente trabalhando, então eu estava viajando muito, visitando clientes, e o Isaías, eu conheci ele de improviso, alugando uma sala, estávamos negociando os ar-condicionados da sala que ele estava deixando que ia entrar, e conversando sobre compliance, e ele comentou de que poderia ser interessante implementar internamente os programas de compliance, situação que não foi imediata, primeiro, tal como ele falou, primeiro estabelecer um relacionamento entre advogado e cliente, para depois começar a falar de compliance. Mas para mim, como empreendedor e como CEO da empresa, foi um pouco impactante, porque eu lembro que o primeiro tema que nós falamos foi efetivamente, mas o que acontece se você é denunciado, se eu sou denunciado? Como vamos lidar com isso, essa investigação? Como você vai tratar isso? E é complicado porque, na verdade, qual foi a solução para isso? Efetivamente, criamos um plano de, entre aspas, sucessão temporária, onde eu me afasto da empresa e as lideranças atuais da empresa, que hoje é a nossa gerente geral, com a coordenadora e as supervisoras, sempre monitoradas por Isaías, tem que levar a empresa à frente comigo fora. Sim, recebendo salário, ok, mas eu não podia intervir. De fato, fizemos até um teste, né, Isaías? Sim, foram 2 meses que você ficou afastado. Exatamente. Né? E deu tudo certo. A gente costuma falar aqui na Certas que não tem funcionário, eu falo isso na frente do dono, insubstituível, né? O que tem são fluxos e processos a serem seguidos. Então, o Rodolfo ficou afastado numa simulação de canal de denúncia, e deu tudo certo. Na verdade, esse debate surgiu a partir do momento que eu trouxe para o Rodolfo o conceito de denúncia anônima, da qual ele, como empreendedor, ele tem algumas ressalvas, e mostrei para ele que era necessário proteger o denunciante de boa-fé, até por conta de uma denúncia contra um diretor, e o Rodolfo, como empresário, colocou as ponderações dele. Eu falei para ele, Rodolfo, se nós homologamos fornecedores dos nossos tomadores, nós temos que ter uma integridade
ímpar aqui dentro da empresa. Então, o canal de denúncia, quando ele traz algo anônimo, é que ele quer proteger um dos pilares do compliance, denunciante de boa-fé. Né? Nós tivemos situações aqui na empresa onde ofereceram, por exemplo, uma picape para a gente homologar um fornecedor de uma empresa. E, de fato, né, passou por compliance, não é possível, né? Ofertamos ali ao tomador. E o Rodolfo ainda veio com ressalvas, mas ele entende que é necessário esse denunciante de boa-fé, né, Rodolfo? Que é mais cultural. Eu sou chileno, eu não sou brasileiro, e para mim é complicado fazer uma denúncia anônima. Aqui no Brasil é muito comum isso, mas culturalmente para mim ainda é chocante a pessoa que denuncia e se esconde, traz bambalinas, como se diz em espanhol. Mas por quê? Porque eu entendo, aqui no Brasil tem muito assunto, é muito mais alta a criminalidade, ou é muito mais alto, talvez, as represálias contra as pessoas. Eu já venho de uma cultura onde, se você tem alguma coisa a dizer, você fala diretamente e não precisa ficar se escondendo, ou, na verdade, não é nem legal, não é nem aceito você ficar se escondendo. Se você denuncia, você enfrenta a pessoa que você está denunciando. Mas eu vou mostrar para vocês, rapidamente, um pouco como a gente resumiu a visão do Isaías como o consultor na área de compliance versus o que eu via como empresário, nesse caso. Bom, antes disso, a frase, compliance não é uma questão de fé, é uma questão de evidências. Isaías sempre comenta isso com a gente, ou seja, compliance, uma frase que ele não gosta que eu diga, que ele sempre existiu, a gente nunca quer fazer nada errado, ninguém abre uma empresa para fazer uma coisa errada, mas efetivamente agora com o compliance a gente tem evidências de que existem processos para mitigar possíveis falhas e para resolver e voltar sempre à linha que é o que a gente busca. Mas aí um pouco a visão do consultor, se não estiverem vendo o slide, pode me comentar. Vai lá, Isaías, um pouco a tendência do que você queria implantar. Na verdade, o Good Citizen, né, a ideia do bom cidadão, toma conta desse mundo corporativo. A própria ideia de ESG, que está englobada, né, é um conjunto que está contido dentro do compliance. Né? Compliance é cumprir normas, a gente está cumprindo normas, mas não somente resoluções e leis. O compliance ele gera uma confiabilidade no mercado, e aí a gente tem dois problemas aí que a ser resolvidos, que, a meu ver, não é um problema. Existe o compliance de fachada, aqueles que são colocados aí, e todo mundo sabe que fez um curso de especialização de fato em compliance, com 360 horas ali, com o TCC, sabe que a primeira coisa que se chega numa empresa é identificar os riscos. Então, um compliance que se engloba numa empresa prontos é bem complicado. Eu não sou a favor desse compliance. E é uma tendência mundial. Né? Nós temos aí, desde 88, nossa democracia está caminhando. O compliance está caminhando também, eu acredito que ele vai vir para ficar. Né? Com a crise das instituições, é necessário gerar uma confiabilidade para as marcas, né? E o compliance é um parâmetro, né, Rodolfo? Ele é um parâmetro para demonstrar para o mercado parâmetros objetivos, é o que o Rodolfo, como engenheiro de execução, ele sempre fala para mim, para os Isaías, temos que ter um produto, né? O conceito que os empreendedores chamam de design thinking, nessa parte da necessidade do mercado para você criar um produto. Eu sou muito mais teórico, embora a gente fazemos toda a implantação nas empresas, mas essa parceria com o Rodolfo, que é um engenheiro de execução, que tem experiência numa empresa chamada Kiris, que trabalha com homologação de fornecedores há muito tempo, trouxe para o compliance um pouco essa materialização de um programa robusto, né? E reduz, de certa forma, isso já é pesquisa, ponto sedimentado no judiciário, ali, o passivo trabalhista há muito tempo. Pelo meu lado, eu sempre via ter compliance como reduzir riscos, ou seja, a gente sempre está exposto a corrupção, especialmente a brindes ou coisas desse tipo, e eu queria efetivamente ter um processo auditável para reduzir esse risco. Também, obviamente, como eu trabalho com empresas muito grandes e são clientes que respiram compliance, não podia continuar sem ter compliance, ou seja, eu não posso vender serviços de due diligence se eu não tenho uma due diligence interna. Nós não podemos oferecer um serviço confiável se você mesmo não tem internamente. Então, para mim era mais uma forma também de publicidade, de falar para os meus clientes e para os futuros clientes, olha, temos compliance, temos LGPD, que também foi implementada na empresa, mas obviamente queremos aumentar as vendas com isso. Não é algo, a parte do romanticismo de não, fazemos porque somos bons cidadãos, não é tão assim. Então, juntamos basicamente com Isaías
a teoria, o conhecimento técnico, o conhecimento com a visão jurídica. O Isaías, às vezes, eu falo que ele é um pouco fatalista, porque ele vê todas as possíveis coisas que podem acontecer e ele fala, não, mas a gente sempre chega... Brigamos muito, né? Brigamos muito, mas na segunda-feira estamos aqui... Exatamente. Tem até... a visão jurídica do compliance, ela gosta de antever problemas, né? É um jogo de xadrez. Então, vou pegar até a fala do Bernardo da Nexa, né, que ele falou que ele vai trocar a peça pela vida útil ou não, né? Porque toda peça tem uma vida útil. Os engenheiros chamam isso de curva da banheira. Você sabe quando trocar a peça. Então, estar em compliance não é só pensar legalmente, é pensar em gestão de riscos. Então, quando a empresa está alinhada nos programas de compliance, é lógico que você vai trocar a peça, né? Porque a peça pode gerar tantos problemas jurídicos, operacionais, que se você for colocar no papel, sai muito mais barato trocar essa peça, lógico, dentro de um binômio de necessidade e possibilidade. Tá? Então as pessoas até questionam o Rodolfo, né? Por que você tem um advogado que é especialista em compliance e também é perito criminal e civil? Exatamente. Ou seja, as pessoas entendem perito criminal e civil como que ele vai estar no CSA investigando crimes, assassinatos. Não, às vezes a gente está propenso a fraude, às vezes chegam documentos de empresas que são fraudulentos e que tentam nos enganar, e por isso o Isaías ele tem toda essa bagagem, essa visão para nos ajudar a resolver esse tipo de problema. Não por acaso já pegamos várias assinaturas falsificadas. Exatamente, né? Especialmente agora com a pandemia, estar home office, as assinaturas que vêm coladas, muitas vezes vem documentos que a assinatura vem colada e você simplesmente não pode aceitar, porque deixa o fornecedor vulnerável além do comprador. Um pouco do que estávamos falando, os pilares do compliance, vias de cima. Ou seja, não adianta você colocar um compliance por cumprir. E uma coisa que os Isaías falaram, quando a gente começou a trabalhar juntos, eu comecei a pesquisar empresas que poderiam dar consultorias também. Se não foi simplesmente, Isaías, ok, queria produto e faz. Pesquisei muita empresa. Tem muita empresa hoje que vende o programa pronto, a política pronta, tudo pronto, a planilha pronta. E, na verdade, você descobre que isso não é para você. Por quê? Porque ninguém tem conhecimento dos seus próprios riscos além de você. A escolha do compliance officer no pessoal de mercado caro, numa época que a gente praticamente tinha muita dificuldade para pagar, mas também com aquela visão pronta, faça do meu jeito que resolve. A gente precisa que alguém se adapte à nossa realidade. Muito treinamento, muito monitoramento foram os pilares onde nós criamos o nosso programa. A escolha do compliance officer, só cortando o Rodolfo rapidinho aqui, é um dilema hoje na doutrina de compliance. Por quê? O que as empresas estão fazendo? Como é um cargo relativamente novo, 15, 20 anos para cá, ou você escolhe um executivo de outra área que já era da empresa, mas que existe uma confiabilidade nele, como um amigo meu, uma empresa, uma multinacional que foi escolhida, ele falou, Isaías, eu não conheço nada de compliance. Eu falei, não, mas eu vou te indicar. A empresa fez com que eles comprometessem em fazer um curso, ou você contrata um profissional já especializado, que tem alguma experiência. Né? Existe uma grande tendência a colocar pessoas de confiança, porque é uma área muito sensível. Né? Eu costumo dizer uma coisa que me deixa muito feliz na relação com o senhor das Certas, é esse debate, né, Rodolfo? A flexibilidade que a gente tem de chegar a ideias, muitas vezes brigamos por isso, né, mas nós discutimos ideias, não assuntos pessoais, não seja, é uma visão. E isso é importante em todo sentido. Por exemplo, o LGPD não foi diferente. Sim. Foi exatamente a mesma coisa. Procuramos um responsável de proteção de dados. Realmente não achamos uma pessoa que se adapte à empresa. Então, qual foi a decisão? Um auxiliar, que colocamos ele para fazer um monte de cursos e, aproveitando-nos novamente da situação da pandemia, existem muitos cursos na Espanha, na França, na Inglaterra, em Portugal mesmo, hoje em dia, AD, que antigamente poderiam ser impossíveis, agora estão acessíveis a bom preço e com informação que é muito assertiva e muito enriquecedora para a empresa. Identificar todos os bancos de dados, é incrível como a gente nem sabia. Por exemplo, chegam currículos, o currículo tem dado pessoal, como é que a gente gestiona isso? Mapear riscos. Tudo o que é implementar compliance e lei geral de proteção de dados, ou implementar processos que, na verdade, são implementados sem a finalidade comercial inicial. Sim, a gente espera aumentar as vendas, mas você não tem como mapear quanto mais vão aumentar as suas vendas por implementar compliance. Um pouco do que o Bernardo da Nexa falou, eles privilegiam contratar empresas que têm ESG. Sim,
mas a realidade do mercado não é essa. O mercado ele tem muito do discurso de privilegio, mas depois te estoura com o preço. Não, é preço, 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 preço. Então, por isso que é importante entender um pouco essa dinâmica. De fato, não é fácil você manter uma integridade em uma sociedade, né? E aí, tem livros que falam sobre isso. Raiz do Brasil, Casagrande de Senzala, uma sociedade que tem uma origem patriarcal, né? Onde o conceito de público e privado se confunde nas esferas sociais e corporativas. O compliance ele é uma ideia que tem que se fazer presente nas empresas, mas é muito mais mudar uma cultura. Eu costumo falar isso bem da Cracolândia. Não adianta você tirar a Cracolândia dali. Se você não mudar a cultura da Cracolândia, você só vai mudar o espaço. Né? Compliance é a mesma coisa. Através de treinamento, sensibilidade do próprio corpo deliberativo da empresa, é necessário implementar essa ideia. Hoje em dia, para a gente é interessante, porque a empresa, após implementar compliance e LGPD, que já está pronto, nós fomos crescendo. Não crescemos por conta disso. Mas, por exemplo, a área de compliance hoje tem 12 pessoas, todos formados em direito, ainda em processo de ter a OAB. Tem pessoal também, não todos formados, tem pessoal que está estudando direito, tem um economista, mas o importante da parte de compliance é um pouco das conclusões que eu vou mostrar para vocês, porque a primeira conclusão é que ele gera tranquilidade para o empresário. Ou seja, hoje em dia isso aqui é como contratar um seguro. Você tem seguro do carro e você nunca bate o carro. Deixou de pagar um dia porque esqueceu e o carro capotou e perda total. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, hoje eu realmente consigo sair tranquilo. Existe um canal de denúncia, existem processos para você fazer investigações. Confesso que às vezes vem denúncias que são meias, poderia dizer, não sei, malvadas, não, obscuras, ou denúncias para querer prejudicar alguém. De fato, outro dia até vi num grupo do Facebook, alguém comentando, falava, denuncia 3 vezes que pelo menos você vai alcançar um transtorno para a pessoa. Eu falei, não denuncia, não faz denúncia se não é verdade. Mas tampouco é algo barato. Ou seja, implementar o programa de compliance com o LGPD hoje em dia é mais ou menos o 15% das vendas da empresa. Sofremos com isso, né, Rodolfo? Exatamente. E a recuperação do investimento é bem longa. A gente sofre com isso, porque, como eu falei, preço, tá, mas eu preciso... De fato, uma vez numa reunião, faz anos atrás, um diretor de uma empresa grande falou, eu vou abrir uma empresa como a tua, porque você deve ter um monte de estagiário lá e ganha dinheiro a roda. Sim, todo negócio busca lucro. Mas, por exemplo, para ter uma empresa como a Sertras hoje em dia, e do tamanho que nós temos, poucas empresas do nosso tamanho têm uma área financeira estruturada, com contadores, com especialistas jurídicos, uma área de compliance com bacharéis em direitos, um advogado de tempo completo, especialista em compliance, em direito criminal civil, uma área de operações com pessoal multidisciplinar. Nós sofremos as críticas, o pessoal é muito jovem, sim. O pessoal é jovem, eles se formam jovens, ou seja, a época de se formar 22 anos, 23 anos, eles aprendem, trabalham com isso, mas a juventude não é sinal de falta de competência ou de falta de talento, especialmente nossa liderança, onde praticamente está toda feita por mulheres. Lenda foi a nossa primeira estagiária, hoje em dia a nossa gerente geral, foi a nossa primeira estagiária e chegou nisso, na engenharia de produção, fazendo pós-graduação. Então, é todo um caminho. E implementar compliance e LGPD cumprir com as leis, obviamente, e, obviamente, esperamos que isso, em algum momento, aumente as vendas e tudo mais. Por exemplo, faz pouco tempo trabalhamos, ou nos falaram sobre ESG, que era algo que era necessário. Nós, além de implementar processos para avaliar os nossos fornecedores em ESG, os fornecedores que homologamos, estamos implementando processos internos da Sertras em ESG, porque realmente nós não tínhamos, por exemplo, visto ou mapeado as nossas ações de responsabilidade social, como, por exemplo, apoio psicológico, a palestra do Setembro Amarelo, etc. Mas é isso. O próprio apoio da gravidez, que as empresas olham a mulher grávida com ressalvas, né? E a nossa empresa, pelo contrário, até bonifica. Exatamente. Ou mandamos para casa imediatamente para que faça home office. De fato, a última menina que ficou grávida foi nesses meses, ela até pensou, vão me demitir? Não, isso é só para você ir para casa. Primeiro, estamos cumprindo com a lei, porque não podemos ter em pandemia grávidas na empresa, mas para a gente o home office sempre foi uma realidade. E o compliance, assim,
que eu acho bacana no compliance, o bom compliance, né? Esse dilema entre o comprador e o compliance, ele não pode ser um obstáculo para o departamento de compras. O compliance ele tem que ser um facilitador. Esse compliance do famoso caça-ladrão é um compliance anacrônico. Na verdade, o compliance ele é um facilitador, ele garante também o sono do comprador, porque o comprador ele está no fio da navalha. E as pessoas não falam isso. Quando você compra, você está assinando um cheque para aquela empresa, entendeu? Teoricamente em branco, porque aquilo pode voltar contra você. E esse mercado é um mercado de software, é um mercado pequeno, teoricamente. E as coisas voam, né? Uma compra mal feita no Piauí chega amanhã aqui em São Paulo e o nome de uma pessoa que de repente fez um processo equivocado por conta até falta de auxílio do compliance, ele é destruído no mercado. A gente tem que ter muito cuidado com isso também. A gente tem muito esse carinho, né, Rodolfo? Exatamente. Tem uma história que o Rodolfo gosta de falar daquela homologação. Falou, como a semana passada estava homologado, né? Ah, exatamente. Não foi homologado. Foi gestão de terceiros. A gente, em dezembro, aprovou uma pessoa e em julho, uma pessoa de características similares, ela foi reprovada. E a cliente falou, mas qual é o critério que vocês usam? Na verdade, o critério é o mesmo. A diferença é que em dezembro nós erramos e agora em julho não erramos. Ou seja, eu peço desculpa ao nosso cliente pelo erro de dezembro, mas assim funcionam os processos. A gente vai melhorando, vai melhorando a forma de realizar a análise e hoje não passou. Mas não é uma questão de critério, é uma questão de reconhecer os erros e melhorar os erros. Tem uma muito boa também, que uma empresa tomadora perguntou por que o fornecedor deu risco alto e veio para aparecerista de compliance, que sou eu. Aí eu respondi, né? Lógico que eu pedi para o meu subordinado responder. É simples, porque um processo surge da noite para o dia. Hoje tem um token, a gente pode processar a pessoa do nosso escritório. Esse fornecedor, desse tomador, há 15 dias atrás não tinha esse processo. Hoje ele tem. Não quer dizer que seja um obstáculo, ele vai ser mitigado pelo setor de compliance do tomador. Mas a gente não pode deixar de evidenciar. Isso mostra que o nosso processo aqui ele é dinâmico e é analítico, não é aquela coisa de busca automática de programas que nós assistimos por aí. Bom, pessoal, a gente tentou se adaptar aos horários para poder voltar à normalidade pelo atraso, assim que se tiverem alguma pergunta, não sei, Carlos, você quer entrar e comentar, porque dá para conversar um pouco mais, mas eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem e explicar um pouco a nossa realidade nesse processo. Oi, pessoal. É que enquanto eles não me sobem para a sala, eu não consigo falar. Não tem problema, cara. Tranquilo, cara. Então, eu olhei aqui no Telegram, não surgiram perguntas aqui para essa palestra, mas, enfim, né? Vocês falaram de vários pontos, né? Que empresa que não está tendo que tomar as suas precauções e cuidados quanto a essa lei, né? No Brasil já começaram, pelo que a gente andou lendo, começaram já a ter multas, né, para exigir o cumprimento dela. O brasileiro, por um lado, ele enxerga nessa lei um pouco de conforto, né, porque existiram aí tantos escândalos de vazamento de dados de pessoas, dados pessoais utilizados para outros fins, dados sensíveis, às vezes compartilhados de forma errada, e traz para a gente tanto desconforto na nossa vida, né? Tanto como a questão do dado de ser usado de alguma forma não correta, né? Para outros fins, até como a questão de invasão de privacidade mesmo, né? Às vezes você recebe, algum telefonema de oferta de serviço, cara, como é que eles têm o meu telefone? Como é que eles sabem o meu nome, né? Como é que isso chegou até eles? E do lado de cá, enquanto consumidor, a gente espera que essa lei venha para trazer um pouco de segurança a esse universo todo, né? E as questões todas que vocês falaram aí são extremamente importantes, né? E muito relevantes do ponto de vista de quem trabalha com isso aí, como vocês, e terem essa preocupação, né? De compartilhar e ter nos clientes de vocês, que vocês apoiam aí, o cumprimento dessa lei que é tão séria, né? E eu acho que muitos segmentos e empresas ainda não sabem o peso dela para o negócio, sabe? Então, isso é muito crítico, isso se torna um fator crítico de sucesso, de perpetuidade do negócio, na minha opinião, sabe? Então, foi muito rico. Só pegando um gancho na sua fala, tem uma decisão muito fresca agora do Tribunal de Justiça de São Paulo, que o que os empresários estavam com medo é o seguinte: vazou um dado sensível. A pergunta é, só por descumprir a lei de proteção de dados, a empresa seria punida?
houve uma sentença, tanto no Rio Grande do Sul quanto em São Paulo, que a empresa foi punida. E isso chama-se dano moral em repisa. Você descumpre uma lei, essa automaticamente gera um dano moral. Os dois tribunais, tanto do Rio Grande do Sul quanto de São Paulo, essa decisão tem 10 dias. Eles revogaram a decisão falando o seguinte: é necessário que medir a extensão do dano. Então, só o descumprimento da lei não necessariamente vale para você, a empresa, indenizar o consumidor ou qualquer um. Então, essa decisão é inovadora, é recente e eu acho que dá uma segurança até para os empresários. Não que essa decisão gere uma ideia de não conformidade, mas dá uma segurança melhor. Exatamente. De fato, é importante, todos os extremos são ruins, ou seja, ter o extremo de não, nenhum dado pode ser passado, nenhum dado pode ser, é ruim também, ou seja, quando a gente fala de vazamento de dados, é que vazaram 10 mil CPFs. Se você não tem uma pessoa dentro do banco para abrir uma conta com o teu CPF, não vai haver fraude. O importante é que saber o que você falou um pouco. Eu dei meus dados para uma empresa e depois começaram a me ligar de outra me oferecendo serviços. Isso é o problema hoje em dia, porque o fraude sempre vai existir. Mas o importante é que a gente esteja protegido e que nós sejamos respeitosos hoje em dia com os dados dos demais. Legal. Deixa eu só dar mais uma conferida aqui, para ver se tem mais alguma pergunta. Não temos. Eu vou agradecer vocês, então, Rodolfo e Isaías, pela presença aqui, pela parceria na nossa trilha amarela no dia de hoje. E convido vocês a entrarem no nosso grupo do Telegram para interagir com os nossos participantes, né? Onde vocês podem lançar curiosidades ou então quiserem compartilhar algum artigo, algum documento relacionado a esse tema que é tão importante. Eu acho que a gente está estudando tanto sobre isso, sabe? A gente não para de ler sobre LGPD, cada hora como vocês trouxeram essa novidade aí que eu não estava sabendo também, e tudo é muito volátil, né? Muda a todo instante, então vai ser muito rico a presença de vocês, se vocês puderem compartilhar artigos ou então informações sobre esse universo que afeta a vida de todos nós aqui fora, lá no nosso grupo, vai ser de grande valia para todos que estão lá, não só aqueles que não conseguiram participar aqui da Trilha Amarela, tá bom? Perfeito, muito obrigado pelo convite. Vamos estar presentes sim, também nosso DPO, que não participou hoje, mas ele vai responder perguntas e, de verdade, foi um prazer apresentar para vocês um pouco a nossa experiência. A gente agradece e sucesso sempre aí, tá? Sucesso, obrigado. Obrigado, pessoal.